No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas coisas que eu definitivamente não gosto: argentinos e futebol. Não necessariamente nessa ordem. Até porque, por questão de interação e aceitação social, você deve aderir a algumas coisas que não são muito do seu agrado. Você deve adotar uma postura gentil com as outras pessoas e tratar todo mundo bem, por mais que muitas vezes isso seja um tanto quanto incômodo. Por esse motivo, quando eu viajo, eu sou obrigado a ver futebol com meus parentes ou meus amigos. Que foi? Vocês acharam que eu tava falando de boa convivência com argentino? Vocês beberam ou algo assim? Enfim, no final de semana passado, durante a final da Copa América entre Brasil e Argentina, mais um daqueles famigerados fenômenos sociais bizarros se manifestou, o que me fez, como muitas outras vezes, parar e pensar um pouco sobre isso. E pela escassez de vídeo que esse canal teve nos últimos tempos, já dá pra perceber que pensar não é um negócio que eu faço muito bem. Não, eu tô brincando, eu tava com as sequelas bem chatas daquele negócio lá que tá acontecendo no mundo, mas isso acaba tendo um lado bom porque eu comecei a fazer exercício para me livrar das sequelas e veja bem, hoje eu tô muito melhor e eu vou até fazer um vídeo sobre a famigerada Iron Pill daqui a um tempo. Mas onde é que eu tava mesmo? Fenômeno social bizarro. Valeu, Prelampo. Como eu estava dizendo, no grande e bizarro universo paralelo chamado de Bostil, foi detectada a anomalia de pessoas que, diferente de mim, até gostavam de futebol, mas optaram mais uma vez pela irracionalidade em nome do lecre, passando aquela vergonha marota e fazendo parecer pro pessoal de fora que todo mundo aqui tem QI de uns 30 pontos ou talvez menos. Numa mistura de raivinha infantil, um pouquinho de birra e um temperinho de ausência paterna, literalmente milhares de bocós não só torceram para o fracasso de seu país em uma competição esportiva relativamente importante, como fizeram isso apoiando a Argentina, meu amigo. Tudo isso porque, caso o Brasil ganhasse, o chefe eleito do Poder Executivo poderia aumentar a sua popularidade e conseguir uma vantagem numérica para aquele grande evento que acontece de 4 em 4 anos. Se não tem como confirmar ou não se teve roubo contando papelzinho, não dá para chamar de eleição. E após ver esse bando de zoomer neuroatípico chorando por algumas horas, eu lembrei de um negócio muito interessante. Vocês lembram daquela denominação meio Brasil mulambo das ideias, a qual tenta explicar aquela síndrome de derrotismo crônico que a nossa população sofre já tem uns bons anos? Culpa da República. Depois de organizar os meus pensamentos um pouquinho, bem que eu senti um cheiro de borracha queimada. Calado, Pirelampo. Eu finalmente entendi todas as motivações e as ideias, algumas muito das mal intencionadas, de algo muito interessante que eu gostei de chamar de a síndrome do vira-lata caramelo. Mas antes de elucidar vocês com mais um pouquinho de da postagem, eu queria mendigar um favorzinho pra vocês. Por conta dos problemas que eu mencionei no comecinho do vídeo, eu tive uns problemas respiratórios e como esse canal me demanda muito mais tempo de gravação e correção por conta do roteiro das piadas, eu fiquei parado um tempo. E como vocês sabem que a plataforma é bem cruel com isso, eu vou precisar que vocês me ajudem a divulgar não só esse vídeo, mas algum outro que você goste e você acha que algum amigo teu ou parente vá se interessar. E no caso de você já estar inscrito nesse canal e não receber notificação, o que é bem normal, vai por mim, eu peço para que vocês entrem no meu canal do Telegram, porque lá todos os vídeos, todas as lives e todos os projetos que eu faço, inclusive a volta do podcast, ficam disponíveis ali e você não vai perder nada que eu posto. E claro, se você puder deixar o seu like e comentar aqui embaixo, eu realmente vou ficar muito grato. Eu agradeço a paciência de vocês e vamos lá. Para entender bem a cabeça daqueles que sofrem da síndrome do vira-lata caramelo, nós precisamos inicialmente entender o meme do vira-lata caramelo. Eu sinceramente não conheço algo que demonstre melhor a alma do brasileiro, não de uma forma negativa, já que a postura de um doguinho que quase nunca adoece, que sempre tá feliz e que consegue se virar muito bem, não importa qual adversidade ele esteja enfrentando, é literalmente uma das melhores formas de definir o nosso povo guerreiro. Porque por mais que a gente precise acordar cedo, a não ser que você seja baiano, ficar alguns dias ou até mesmo semanas sem dormir, a não ser que você seja baiano, e até mesmo abdicar de coisas muito importantes para conseguir se sustentar e cuidar da sua família, a não
ser que... Vocês entenderam. Embora a ideia desse estilo de vida ser facilmente comparado com a rotina de um animal de rua, eu sei, a nossa vida é meio zoada, simplesmente estar vivo depois de tudo isso faz com que o nosso país seja alguma espécie de preparatório hard para crises ou até mesmo para o fim dos tempos. Portanto, eu acredito que existe, mesmo que de forma inconsciente, uma identificação entre o brasileiro e o vira-latinha caramelo, dadas tantas similaridades entre o modo de vida dos dois. E isso é tão visível que basta você vestir uma roupa de chumbo e entrar no Twitter para conseguir visualizar e até mesmo se surpreender com o cenário, em que boa parte da internet prefere o caramelo a um cachorro randômico de raça, dando inclusive uma hypada violenta para que esse animal fosse escolhido como mascote da nota de R$200, o que teve um ótimo engajamento e por mais que seja um meme até engraçado, simbolizava que a gente estava numa situação financeira bem ruim, fazendo com que a nossa moeda ficasse mais inflacionada que b*** de mãe de hater, ficando aí aquela lembrança engraçada. Felizmente parece que conseguiram reverter esse quadro econômico, ainda bem, porque a figura do lobo-guará que acabou substituindo o doguinho de caramelo parecia literalmente o usuário de c*** do Cerrado, o que faz com que a gente não precise de mais um desgosto para somar. Agora só falta eliminar os outros 837. Como consequência disso, constantemente na cultura popular e principalmente na internet, as pessoas citam e exaltam a simpatia do animal, ao mesmo tempo em que é demonstrado até um pouco de pena, por ele não ser talvez tão bonito ou tão interessante quanto outros cachorros de raça, e por coincidência ou não, isso acaba acontecendo com praticamente tudo que é criado por aqui, já que por algumas milindragens que eu vou citar mais tarde, de forma proposital ou não, nós também acabamos nos desvalorizando. Porém, muito embora a maioria de nós não saiba, esse tipo de pensamento é muito mais fácil de ser implantado em um povo do que se imagina. E levando em consideração que nós temos 3 colheitas férteis por ano, o que comparado a outros lugares do mundo é absurdo, pois a maioria tem uma, no máximo 2, quando se utilizando de vários recursos hídricos e minerais abundantes, e um número populacional tão elevado que mesmo unidos só com pedras e paus a gente colocaria todo o hemisfério sul pra mamar, como se a gente já não tivesse feito isso antes, faz-se necessário para aquele que quer subjugar e explorar a nossa tão amada terra, incutir na cabeça da população que nós somos muito menos do que o nosso verdadeiro potencial. Assim como é feito com o vira-lata. Então sim, pode ser que boa parte do mundo ache que nós somos um cachorro de rua. E analisando por uma ótica diferenciada, isso até pode ser verdade, já que quando o assunto é desgraça, a gente já tá passado na casca do alho. O que faz com que aqueles que criticam não percebam que, embora sim seja um cachorro de rua, ele tem uma .50 nas pacas. E graças a isso, nós não devemos ter vergonha do que somos, e sim orgulho, porque isso nos faz, no mínimo, mais bem preparados do que os nossos não tão queridos assim hermanos, que literalmente tem que desenterrar comida apodrecida para não fazer aquele famoso jejum ucraniano. É, isso mesmo. Essa galera quer te chamar de mamaco. A mesma galera que se afunda economicamente tal qual um bode estressado em areia movediça e fica dando aquela larpada show de descendente de europeu, quando na verdade na Europa eles são uma piada. Afinal de contas, nem o peronismo, que tecnicamente é o ponto alto dos caras, consegue ser mais esteticamente interessante do que o careca ou a galera do que é chamar a nossa galera que surfa em crises mundiais mais do que aqueles pinguins daquele filme estranho de mamaco. Mas é claro, a gente tem que ter a cereja do bolo. Se o argentino já é um bicho prepotente, irritante e talvez mais cego pros lados do que um cavalo com arreio, temos por aqui uma figura infinitamente mais ignóbil e, por que não dizer, um bocadinho globalmente sojada. Pois eu estou falando da desproveniência de graça que é o argentino honorário, que é um brasileiro que, por mais que não goste de futebol, no mínimo devia ficar com a boca fechada, ao invés de ficar se humilhando e torcendo contra a sua própria terrinha por simplesmente não gostar de um candango que, caso vencesse, ia segurar a taça. Se existe algum limite pra burrice humana, esses caras dominaram o Kaioken e conseguiram multiplicar essa porcaria por 3. As consequências dessa ideia de se considerar inferior acabam tendo um efeito muito maior nas pessoas polarizadas pro lado mais dodói da parada. Pois não importa o quão humilhante seja perder pra Argentina em casa numa final de um negócio importante, mesmo não sendo um gigantesco fã de pé na bola, eu jamais seria bovino o suficiente pra querer ver os meus amigos e os meus parentes tristes por nem que seja uma noite, só pra tentar zoar um político. Demasiado gado,
confrade. E olha, no tempo do Gabiru de 9 dedos e daquela outra senhora propagadora do analfabetismo funcional crônico, eu nunca ousei ficar de birra porque eu sabia da importância que isso tinha pra muitas pessoas. Tecnicamente, mesmo pra mim, que não sou daquele grupo do pessoal que tem uns problemas mentais fortes, eu seria considerado alguém que tem empatia. E olha que eu sou eu. Decepcionar um país inteiro, inclusive pessoas que você gosta, por conta de rivalidade ideológica, é de um nível de brainletismo que deixaria qualquer usuário de pronome neutro com inveja. Pode parecer só futebol, pode parecer algo bobo, mas acredite você ou não, isso tem um impacto social gigantesco. E começando com coisas que eu considero triviais, mas muita gente não considera, eles vão derretendo o resto da farinha miolática que esse pessoal tem e substituindo por um ódio à soberania nacional e, por que não, um ódio a eles mesmos. Assim é bem mais fácil cortar as bolinhas e colocar a coleira. Meu caro amigo cuja cabeça é composta por farelo de milho e luzinhas de computador gamer. Quem, meu amado Deus do céu, quem promove isso? E olha, seria muito fácil falar uma coisa aqui e tomar um strike, mas eu vou complicar um pouquinho e, consequentemente, eu vou explicar melhor o meu argumento para vocês. As causas desse tipo de sentimento seriam mais ou menos uma junção da burrice de um povo que foi privada de uma boa qualidade educacional, juntamente com o conhecimento da sua história para gerar um orgulho que objetiva ressaltar aquela palavra com P que nerfa o alcance do vídeo, juntamente com a ressaltação. Essa palavra não existe não. A inveja inexplicada de países que, embora tenham uma, entre aspas, qualidade de vida superior à nossa, possuem também mazelas imateriais absurdas como o churrascamento infantil e a famigerada doença do materialismo. E sim, eu tô falando da terra dos Gordola e do João Bidê, que desde a sua fundação já tem muita coisa errada ali e é lógico que não ia resultar em alguma coisa boa, eles só estão colhendo o que foi plantado. Que fique claro aqui que eu simpatizava com o Homem-Laranja, não muito com o lugar. Essa porcaria toda, junta com o materialismo histórico dialético, que faz com que a gente valorize coisas que não são relevantes o suficiente para que a gente consiga ter uma vida boa e feliz, cria um vácuo emocional que pode ser suprido quando a pessoa está sendo manipulada ideologicamente. E é justamente isso que aconteceu com esse pessoal. Eles ensinam para esse pessoal cabeça oca que devemos rejeitar tudo aquilo que nos torna únicos e especiais. É ensinado que temos que rejeitar as nossas origens latinas e católicas. É ensinado que temos que nos tornar vazios por dentro como tantos outros locais que tiveram suas histórias e identidades esmagadas pelas ideias deles. E principalmente é ensinado para esse pessoal de cabeça dura que eles precisam se ajoelhar para qualquer um que já tenha se ajoelhado para esse sistema antes e permitir que o processo seja iniciado, introduzindo de forma não metafórica o entreguismo e várias outras coisas que vão deixar a gente tão zoado que, não ironicamente, vamos começar a achar que lugares como o Canadá ou boa parte da Europa realmente são melhores que a gente. Então, finalizando isso aqui, eu queria te deixar um pequeno pensamento que esconderam de você durante muito tempo. Esse lugar que você está agora, a não ser que você more fora, é muito mais based e resistente do que boa parte daqueles que se abirrogam como os melhores locais para se viver no mundo. Pelo simples fato deles terem abdicado tudo que os fazia de fato serem bons para se tornarem uma casca amórfica e sem personalidade alguma. Não importa quantos insultos, sejam esses raciais ou culturais, proferidos, se eles partem de um fraco animal que já usam a coleira. Nós somos mais resistentes. E no final, nenhum pet shop mundial vai resistir ao based motivado e hidratado dog de rua. Eu sou o CodeHack, muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima.